A paz, hoje estamos a continuar o estudo bíblico e na última aula chegamos até o Evangelho segundo João, capítulo 13 e, e hoje vamos começar a partir do versículo 21. O contexto é que aqui já começou a ceia do Senhor, a instituição da ceia, que é no dia da Páscoa e como vemos aqui no título, já é avançada a ceia, e quando o Senhor Jesus anuncia, mostra para todos que Judas que vai trair ele, mesmo que eles não compreendem, mas nós vamos ver aos poucos como é que isto se desenvolveu e, e é isso. Já sabemos a dinâmica. A dinâmica é, vamos fazer duas voltas, duas rondas. Na primeira, cada pessoa vai ler um versículo e na segunda ronda cada pessoa vai fazer perguntas ou comentários sobre os versículos, e mesmo que não seja o versículo que a pessoa compartilhou, também pode fazer perguntas ou comentários dos outros versículos. Muito bem, vamos começar. O versículo 21 vai ser a irmã Paula, o 22 a irmã Rebeca, 23 a Elda, 24. Em princípio vou ser eu, porque não sei se o Lucas não tem microfone. O Lucas não vai ler conosco, mas se tiver dúvidas ou comentários, pode fazer no bate-papo ou chat e nós vamos ler. Muito bem. É isso, começamos. 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Eu vou ver. 21, 21, 22. Ok. 22. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. 24. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Agora vamos às perguntas e comentários. 21. Aqui no versículo 21, é a continuação do versículo anterior, não é? Porque diz: tendo dito isso, um discurso que ele disse antes. Sim, antes ele tinha dito. Não, pois. Pronto, o discurso que nós tivemos a ver antes, não é? Depois dele dizer isso, levantou-se. Pronto, aqui era ele que estava a falar, penso eu, para os fariseus. O discurso que ele tinha feito antes, nos versículos anteriores, agora aqui o versículo 21 é: na verdade vos digo que se alguém receber quem recebe-me e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. E depois ele continua, não é? Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mas aqui diz que ele turbou-se em espírito e afirmou: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aqui nós vemos a parte humana, não é, de Jesus, porque assim, a situação era difícil para Jesus, não é? Como humano, ele estava ali no meio de todos aqueles que ele amava e que o amavam também, e ele ali está a dizer, não é? Que um de vós me há de trair, porque ele, pronto, assim, ele sabe tudo, não é? E pronto, aqui neste versículo aquilo que eu entendo é que
que Jesus estava perturbado, não é? Em espírito. E pronto, é isso. Eu não sei explicar muito bem o versículo, e vai me ajudar e vai explicar melhor do que eu. Vai me esclarecer. Está bem. Amém. Pues aquí está, no tem aqui, bom, tem uma parte que não tem muito mistério, não sei, ou seja, como disse aqui a irmã Paula, aqui o Senhor Jesus, desde antes, ele já anunciava que um deles ia trair ele, e que ele anunciou de antes para que eles acreditassem no poder dele, não é? De Jesus. Mesmo assim, aqui a irmã Paula fez um bom ênfasis aqui em turbou-se em espírito e afirmou dizendo. E isso é o que é mais interessante, não é? De que a que se refere isto, não é? Porque, como a irmã Paula comentou, o Senhor Jesus ele já sabia e ele anunciou, aliás, o Senhor Jesus já sabia desde o princípio, mesmo assim também no início da ceia ele já também já sabia e ele próprio falou. E então, ¿por qué turbou-se? ¿O a qué se refería con turbou-se en espíritu, no? Si él ya estaba, digamos, pronto, ¿no? Vamos ver o que está escrito. Tal vez só quer dizer que falou isso com força, tal vez quer dizer que falou isso preocupado, ou não sei, capaz que realmente ele ficou em choque, não sei. Eu acho que não ficou em choque porque ele já sabia e porque ele, ele é Deus, mas vamos ver o que está escrito. Este é o versículo 1, não é aqui, é no 21. Aqui está. Mm, olha, em espanhol diz conmovido no espírito, não é? Mas pronto, o interessante é o que está escrito no grego. É etarag, etaragde, etaragde, ou e vamos ver o que é. Isto está conjugado naturalmente. Vem da palavra tarazo, né? Que se é turbar, a- despertar, acordar, estar em problemas, eh, estar inquieto, estar revoltado. E agora vamos ver aqui a etimologia. Tarazo, propriamente por em movimento, agitar de aqui para lá, sacudir de um lado para o outro. Figuradamente, accionar algo que debería permanecer quieto o tranquilo. Eh, incomodarse, agitarse, causar uma perplexidade interna, uma agitação emocional por provocar agitação demais, ou seja, uma perturbação interna. Ou seja, com esta informação e até nós já tínhamos visto que nesta carta de João, este verbo já tinha sido utilizado, porque até eu lembro, tarazo, né? E até se nós vemos aqui na lista de versículos onde já foi utilizado este verbo, está em João 5:4, ou versículos parecidos, não é? João, bom, ainda não chegamos a 14:1, mas tem João 11:33, que é onde, provavelmente onde eu lembro, olha, em João 12:27 e agora no João 13:21. Que quer dizer, né? Que não é um verbo novo. E até eu lembrei desta etimologia. Ou seja, e vou me focar mais nesta parte que diz aqui. Eh, acionar algo que deveria permanecer quieto, não é? Ou seja, o Senhor Jesus, naturalmente, tem toda a sabedoria, não é? Todo o entendimento, e já sabia disto, e já estava preparado, porque ele já sabia, e ele próprio disse. Então, em princípio, ele não deveria de perturbarse, él no debería de alterarse, porque aquí, como dice algo, accionar algo que debería permanecer quieto, tranquilo.
Ou seja, em princípio, o Senhor Jesus deveria estar assim, ou como falam, estoico, não é assim, sem problema. Mas aqui a irmã Paula falou algo muito certo. Nosso Senhor Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não é metade e metade, não. É 100 e 100, não é? Difícil para compreender, sim, por isso é um ato assim extremadamente sobrenatural e impressionante que Deus se fez homem e continua a ser Deus também. E, e eu até compreendo ao Senhor Jesus, que já demonstramos, não é, que este verbo realmente se refere a que o Senhor Jesus já estava muito comovido, muito revoltado, muito. Mas eu compreendo porque acho que nós não conseguiríamos. Eu próprio, não sei se eu conseguiria, não é? Se o Espírito Santo me mostrasse que um irmão da igreja vai me trair, e mesmo assim eu ter de estar com ele e ajudar ele e apoiar ele durante 3 anos, desde o princípio, eu sabendo que ele vai me trair mesmo. E eu, durante 3 anos, estar com ele, comer com ele, dormir com ele, sabendo isso mesmo, e ainda lavou os pés dele, não é? E está na mesa, e é mais porque o Senhor Jesus sabia que em poucas horas ele já ia ser pego, detido, e começaria todo o sofrimento mais profundo, não é? Até a morte de cruz. Então dá para compreender porque o Senhor Jesus turbou-se em espírito. E olha, que pouco, não é? Ou seja, para ser a magnitude dos factos, é pouco este tipo de resposta do Senhor Jesus. Digo é pouco porque qualquer outra pessoa que já estivesse a poucas horas de ser traído, ser acusado, ser julgado, injustiçado, torturado e morto, acho que qualquer outro, se fosse Pedro, por exemplo, pegaria uma espada e mataria o Judas, ou fugiria, ou bateria, no mínimo bateria nele, não sei. Mas o Senhor Jesus, sim, sim, alterou-se, se comoveu, falou isto talvez com força, não é? Mas é natural. E nós vamos ver, por isso, João, ele escreve mais a detalhe esta parte do Senhor Jesus no Getsemane, por exemplo. Nós vamos chegar lá e vai ser o ponto mais extremo, né? Onde realmente o Senhor Jesus sofreu, primeiro no espírito, né? Porque aí ainda fisicamente ele não começava o sofrimento. Mas pronto, é isso. E mesmo o Jesus, não é? Porque sim, ele amava Judas e ele também sabia que ele ia perder-se, e também, não é? Essa perdição de Judas também, não é? Porque ele queria salvar a todos, ele veio para todos, não é? E realmente, agora o Iba estava a falar, pronto, também pode ser, não é? O facto de saber que Judas se ia perder, como se perdeu, também. Não é? Que assim é claro que ele fica triste, não é? Porque é da alma que se perde, porque ele veio de igual para todos e ele e Judas, ele sabia perfeitamente que ele não, que ele era só fachada, não é? Que realmente ele nunca seguiu nem nunca amou verdadeiramente a Cristo. Sim. E aqui a irmã Paula acaba de comentar um outro lado que eu não falei antes, ou seja, ao mesmo tempo o Senhor Jesus amava com amor divino, como, porque o amor agape é só de ele, não é? E ele é amor, não é? Com essa intensidade amava a Judas também. E exato como a irmã Paula falou, da mesma maneira que Pedro teve a oportunidade de arrepentir-se e se arrependeu, graças a Deus, né? Também Judas, a diferença é que um deles decidiu arrepentir-se e o outro não. Porque os dois traíram. Os dois traíram. E vamos ver isso mais em frente, como realmente os dois traíram. E olha, pelo menos Judas ficava caladinho porque ele já começava a sentir a culpa e o remorso de tudo, né? Mas Pedro, como afirmou e jurou.
que nunca traería al Señor Jesús y que morrería y que todo el mundo iba a negar a Jesús. Él no, él va a morrer. Todos estos aquí, tipo, como si él fuese más fiel al Señor Jesús. Todos estos van a negar. Y si hacen eso, no interesa, voy a estar aquí, voy a morrer contigo. Y que me leven junto. Y no sé, y también imagino aparte del Señor Jesús a decir, "Oh, lo que estás a decir, hizo y nada es o mismo, ¿no? Tú vas a ser o que me va a negar 3 veces, inclusive, bueno, vamos a ver todos los detalles de cuando Pedro nega a Jesús. No fue una manera simples como él le negó a Jesús, sino con mucho detalle, ¿no? Ainda assim, también Pedro sentía culpa y todo, mas los dos tuvieron oportunidades de arrepentirse y Pedro se arrepintió y Judas no. También por eso el Señor Jesús estaba turbado en espíritu, o sea, ya estaba todo, por dentro ya comenzaba todo a moverse, ¿no? De un lado para otro, como dice la etimología, de un lado para otro, eh, con perplexidad interna. Aquí lo que debería permanecer tranquilo, fue accionado, agitado, sacudido, pronto. Eso. Vamos a continuar, si no, nunca más avanzamos. 22. ¿Quién? ¿Vos? Sí, sí. Y más Ah, rápido. então os discípulos olhavam uns para os outros sin saber de quién falaba. Ah, pues por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, Él es perfecto hombre, perfecto Dios, y también dice en Juan y en los otros evangelios, Él no tenía necesidad de que ningún ser humano le contara de la vida o los chismes de la vida de otro ser humano, hombre o mujer. Dice, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y dice, y no tenía necesidad que nadie le contara de ese, de aquel, de que fue un pecador, fue una pecadora, hizo esto, hizo aquello, vive de esta manera, vive así, vive acá. Él ya sabía todo porque nuestro Señor Jesucristo, siendo perfecto Dios, perfecto hombre, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, él ya sabía, y lo dijo en Lucas y en Juan, y en Mateo, Marcos, dice, todo lo que está escrito de mí en los profetas, en la ley de Dios, de Moisés, Pentateuco, la Torá, y en los salmos, todo tiene cumplimiento en mí. Pero ellos, cuando suceden estas cosas, pues están todos sorprendidos, se asustan. eh, Imagino la escena, como narra aquí la palabra de Dios, viéndose unos otros así, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que lo van a traicionar? ¿Quién? Pues ¿quién? ¿Quién? O sea, viéndose, tratando de descubrir el pensamiento maligno o el sentimiento maligno, o como ahora los médicos estudian la mirada, estudian los gestos, estudian los músculos, estudian cómo hablamos, estudian cómo escribimos, estudian hasta nuestra firma, cómo los que atienden la pedagogía, los métodos didácticos, pedagógicos de enseñanza. Ahí están las profesoras del kindergarten, ¿cómo se llama? Jardín de crianzas. Están analizando la letra de los niños, los garabatos, los signos, sus dibujos y las expresiones del niño. Entonces me imagino a los discípulos viéndose así, ¿y quién será? No, pues y, o sea, juzgando mal y analizando mal, pero Dios sí sabe todas las cosas, está en todas partes, lo conoce todo de cada ser humano y es nuestro amado Salvador, está presente en todas partes, está con ustedes, está con la hermana Paula en Francia, está con Iván y Elda y en la casa de Lucas, está conmigo aquí, con mi Filo y Michelle y su esposa, está en todas partes y sabe, y como dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Y luego dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y Jehová pesa los corazones, dice, todo hombre a su propio pensamiento, dice, criterio, está bien en su propia opinión,
pero Jehová pesa los corazones. En Jeremías dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón, y dice, y lo profundo, y dice en Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra los tuétanos, los huesos, el corazón, el alma, los tejidos, nuestros sentidos, el cerebro, el estómago, los pulmones, todo, desde los pies hasta la cabeza. Dice, pero dice, yo analizo todo, mi palabra, todo está revelado delante de Dios. Se llama la ubicuidad de Dios, del Señor Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo. Todos estamos presentes delante de Dios y Dios es su presencia, está con nosotros, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero ellos no, estaban todos desorientados, como ovejitas, así dice, como ovejas que no tienen pastor, al grado de que en esa noche cuando arrestan a nuestro Señor Jesucristo, huyen. Entonces cumple la profecía, creo que era de, no sé, de Zacarías, de Malaquías, que dice, hirió al pastor y fueron dispersas las ovejas, o sea, los 12 apóstoles. También un detalle muy tremendo que narran los otros evangelistas, que viene Judas y lo besa y le llaman ahora los teólogos, los pastores, beso traicionero, o sea, es hermano, es hermana, es quién sabe quién, que lo juzgue Dios, es cizaña, dice, porque besa traicionero, es mentiroso, es falso. Y luego todavía Judas le dice, salve maestro, o sea, qué hipócrita, le dice, salve maestro, lo besa. Y todavía nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria al Señor Jesucristo, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y con un beso traicionas al Hijo del Hombre, pero le dijo amigo, le dijo, y el Señor Jesucristo nunca miente, es el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, amigo, ¿a qué vienes? O sea, qué profundo. Y ellos estaban confundidos, como ovejas que no tienen pastor. Bueno, hasta ahí. No oigo, no se oye. Como, Micrófono. como dice Eso. aí, a irmã Rebeca, ou seja, é muito interessante isto, não é? De repente o Senhor Jesus, assim, com voz firme e, e turbado no espírito, não é? Fala que um deles vai trair ele. E eles sabem que era verdadeiro, não é? O que ele falava. E sim, devia ter sido uma grande comoção no momento, não é? Quem será o traidor, não é? E começavam a ter es- especular, não é? Mas, enfim, continuemos. 23. No se oye, ¿Y ahora? no se oye sonido. Micrófono. ¿Y ahora? Ya, ya. Já, mas Sube, fala sube volumen. mais alto. Eso. Eso. Em, o 23. Eh, es engraçado esta parte porque quien escribe o Evangelio, o quien recebe a inspiración del Espíritu Santo, de João, y él le fala de sí propio, que Jesús amaba a un discípulo que era él propio, mas también como tenía una relación muy próxima de amistad, porque te dice, estaba reclinado en los sellos de Jesús. Y, y algo bonito, ¿no? Saber que Jesús te ve ese amor con los discípulos, de esa amistad, esa cercanía de compartir los alimentos, de orar, de ir y pregar y llevarles, más también tener esa palabra y eh, esas demostraciones físicas también de afecto que muchas veces precisamos como personas. Es bonito saber que Jesús propio eh, él fue con sus discípulos y sus amigos, ¿no? No acredito que eran sus.
Pois é, eu sempre gostei muito deste detalhe, não é? Que João estava reclinado no seio do Senhor Jesus. Pues todos nós gostaríamos disso, né? De poder eh, eh, nos encostar ao Senhor Jesus ou descansar nele dessa maneira. É Amén, algo que nós amén. não podemos. Aleluya. Bom, espiritualmente sim, o Espírito Santo está conosco e sentimos ele e ele nos dá descanso e alívio. Mas assim de forma tangível, de forma física, poder reclinarse y descansar no Señor Jesus é algo especial, sabe? Nenhum outro dos apóstolos ou dos evangelistas ou dos discípulos escreve de ter esta oportunidade. Talvez houve, mas não sabemos. O único que sabemos foi João, não é? E pues foi algo muito, muito especial, não é? Este momento. Muito bem, faltam 2 minutos. Hum, Pronto, eu vou continuar porque também o 24 é simples. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Lá está, não é? Nota-se que João era mais próximo, não é? Que até estava eh, quase deitado no Senhor Jesus, não é? Também porque na época sabemos que as mesas não são como as nossas. Eram umas mesas baixas e as pessoas meio que comiam sentados no chão ou meio que deitados também. Não eram mesas altas, eram mesas baixas, então. E isto também dava mais proximidade, não é? E lá está, não é? Todos queriam saber quem era o que ia trair a Jesus. E nem Simão Pedro se atreviu a perguntar, sino nota-se que João tinha mais proximidade com Jesus ainda. E olha que João, Tiago e Pedro eram dos mais próximos, não é? Mesmo assim, nota-se que João tinha um pouco mais, ou pelo menos naquele momento. Bom, já voltamos. Capaz, já voltamos aqui do intervalo e quando fomos, até comentamos o versículo 24 e agora vamos para o 25. Ah, bom, iríamos para um novo bloco de versículos, que seria o 25, que seria a Elda, 26 a irmã Paula. Y en principio 27 si entre tanto llegara a irmã Rebeca, ela fará o 27 y o 28. Pronto. Vamos começar. 25. Hum, Inclinándose ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Y após o bocado entrou nele Satanás. Dice pois Jesus, o que fazes, fazei-o depressa. Vou ler o 28, que vai ser o que eu vou comentar, que é, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Vou continuar porque aqui faz sentido. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Acho que até aí vamos chegar hoje, mas vamos às perguntas e comentários. A irmã Elda entrou agora, ela vai comentar o 27.
mas nós já lemos. Então, vamos, perguntas e comentários. 25. Mm. Aquí cuando Juan pregunta para Jesús, ¿no? Eh, dice que eh, no sabemos, ¿no? Si algunos de ellos ya tenían pensado o hacía alguna cosa más o Judas, mas sabemos que o propio Señor Jesús dejó acontecer, que el propio dice muchas veces, es así para que se cumpla toda palabra, toda profecía. Y pronto Jesús que mismo Dios se le conoce todas esas cosas y, y pronto pues continúan. ¿Qué pasó? 26, é a irmã Paula. E no versículo 26, após a pergunta que João faz a Jesus, e Jesus responde, mas aqui a resposta de Jesus é discreta, não é? Ele não diz o nome de ninguém, ele só diz a ação que ele vai fazer, quem vai traí-lo, que a gente vai saber que é Judas, não é? O que é que ele vai fazer? É pela reação daquilo que ele vai fazer, né? Porque aqui Jesus sabe o futuro, sabe que Judas vai, aquele que é andar e assim, aqui vê-se a descrição, não é? A delicadeza de Jesus, porque ele não podia dizer quem era, não é? Mas e ninguém se apercebe realmente que é ele, porque a gente mais abaixo vai ver realmente que eles não entenderam e ainda não sabem quem ele é, porque assim, olhando um bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Mas há aqui uma coisa, quando eu estava a ler. Quem é este Simão, né? Aqui nota-se que Judas tinha intimidade, a família de Judas era conhecida também de Jesus, talvez, porque aqui diz que é filho de Simão. Há vários Simões na Bíblia, não é? Aquele que é interessante aqui falar o nome do pai de Judas. Embora não sei quem é este Simão, pode ser um conhecido. Pode ser alguns dos Simões que a Bíblia fala noutros evangelhos, não? Porque há aquele Simão que dá o jantar, que está na casa de Simão, que a gente até supôs quando está Maria, não é? Que derrama o perfume sobre Jesus. De quem será, né? Mas aqui o pai de Judas era uma pessoa conhecida entre o grupo. Para estar aqui a dizer João, para dizer que é filho de Simão, João conhecia o pai de Judas e Judas era, pronto, a família dele penso que era conhecida de Jesus e de todos eles. Isso é uma boa observação, não é? Ou seja, não sabemos ao Hum, certo, mas lá é, está, não é? Era o filho de Simão, que poderia ser o, o principal que convidou o Senhor Jesus a hum, comer na casa dele, que nós lemos bem antes, ou poderia ser o outro que nós lemos há menos tempo também, e hum. pois, mas Pois, também, mas isso que não é que seja importante, né? Mas aqui vê-se que Judas, a família de Judas, né? Pronto, ele era aqui o João a referir filho é sinal que a família dele, pelo menos o pai dele, também era íntimo de Jesus, talvez. Ou se não era, era íntimo do grupo, pois, era conhecido. também Até temos, podia ser um discípulo, não apóstolo, mas discípulo. pois, também, de certeza também Judas tinha certa ligação com os principais, não é? Porque foi ele que entregou Jesus, provavelmente, assim como o próprio João conhecia alguns lá no Sanédrio, e o João conseguiu entrar no lugar onde foi julgado Jesus, mas Pedro não.
ele não conhecia ninguém lá dentro. João conhecia e também, Uma das teorias que eu já ouvi é porque João conseguiu entrar porque ele era menor. Porque assim, ele não corria risco de ser condenado nem preso porque ele era ainda considerado uma, assim, é uma teoria, não é? Porque toda a gente tem a noção, penso que o Iba se calhar vai concordar comigo, não sei, que João seria o mais novo do grupo, não é, dos apóstolos, e Pedro provavelmente já seria aquele, assim, um bocadinho com mais. Embora Pedro e assim todos eles deviam regular a mesma idade, mas eu já ouvi que João era, em relação a eles todos, ele era bastante novo. E um dos factos que ele conseguiu entrar foi por ele ser uma criança, o que quer dizer que ele não, ninguém lhe poderia fazer mal porque ele era menor e não. Pronto, desculpe te interromper, só foi algo que eu ouvi e queria partilhar. Não sei se isso tem fundamento ou não, mas por acaso foi uma das hipóteses que ouvi porque João conseguiu ter entrado e também estar ao lado de Maria na cruz, porque é o único também que lá está, não é? Quando ele é crucificado. o que também Também eu, as mulheres também não, ninguém podia tocar nelas, não é? Elas não podiam ser, elas também lá estavam, só eram elas que lá estavam, eles não estavam, porque também elas não, assim, elas não tinham direito nenhum e também não podiam ser presas nem nada disso. Mm, outro argumento que eu já também vi de teólogos é que Judas, Judas Iscariotes, João e, e alguns outros dos apóstolos, e eles chamavam ao Senhor Jesus também de Rabi, e eles conheciam muito a Escritura, porque até nos evangelhos nós vemos em certos versículos como eles próprios lembravam ou até faziam menção da palavra, porque eles tinham estudado não somente o básico que os judeus ou os israelitas estudavam, sino que eles realmente tinham ido a uma escola diferente e por isso eles também eram conhecidos entre os principais. E por isso, quando conheceram o Senhor Jesus, era um dos motivos pelos quais começaram a chamar ele de Rabi. Mas, novamente, essas são. E é bom falarmos isso, são opiniões e são teorias. E até eu estava a ver, porque nunca me tinha perguntado, Iscariotes, se era. Se tinha alguma relevância, alguma coisa interessante naquele nome, né? E já depois de que eu vi, eh, pronto, não tem alguma coisa mais profunda para já. Igual e depois eu me dou o trabalho de ver se dentro do povo de Israel este Iscariote era um apelido, era o apelido da família. Por isso faz sentido que se mencione ao pai dele e o apelido dos dois, tipo, para localizar muito bem quem era este Judas. Ah, depois eu vou ver se entre nas genealogias, que nós temos os livros, né? Das crônicas dos reis e etc. Se encontro alguma coisa interessante sobre este apelido. Para já não tem, né? Mas tem informação. E é importante que o Senhor Jesus, bom, aqui no caso, João, escrevesse o nome, o apelido de Judas e também falasse do pai dele. Por que é importante isto? Porque nós atualmente temos um livro, uma carta, não? De Judas na Bíblia. E de certeza, se não tivéssemos este dado importante, este dado interessante, há quem diria, não, que este Judas foi o que escreveu lá a carta. Mas não é o Judas que escreve a carta, para quem nunca soube, foi o irmão do Senhor Jesus.
o que escreve a carta de Judas. Mas lá está, aqui isso dá um bom motivo porque aqui se fala do apelido da família de Judas e se fala do pai de Judas. Ana Até Henrique. porque no grupo dos 12, né, havia dois Judas, o Judas Tadeu também, não é? Pois. Sim, tem mais do que um João fez, Judas. Uhum. fez mesmo o de dizer não a este, aí é filho de Simão, porque era importante, não é? Na altura, quem nos dava, no fundo, a nossa referência era a nossa família, não é? Era de quem nós éramos filhos, era assim que nós éramos conhecidos. Hoje nós somos, é o nosso currículo, não é aquilo, mas nesta altura a família era a família que nos definia, não era como. Aí aqui realmente já estou a entender o porquê de João ir ao pormenor de se referir de quem era filho Judas, não é? Para saber, é este Judas, vem desta descendência. Sim. E porque o Espírito Santo, pronto, é Deus, não é? Inspira João para escrever aqui o Evangelho e o Espírito Santo já sabia, não é? Dois mil anos depois, se não se soubesse aqui este pormenor, realmente podia existir alguém que falasse, não, este Judas é que escreve a carta, né? Ou seja, este que foi o traidor, né? E claro, Ia dar muito debate, ia dar muita. O homem já por natureza gosta de desdobrar tudo e muitas vezes fazer isso ia dar muito debate, sim, sim, ia sim, criar muitas polémicas, a ver quem é que tinha razão. exatamente. Pronto, continuemos. O 27 é a irmã e Rebeca. 27, 27, 27. Após o bocado entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus, o que faces, faze-o depresa. Pues, qué tremendo. Pues aquí ya sabemos, estaban celebrando la Pascua y en los cuatro evangelios narra, entren a la aldea y si entra un hombre con un cántaro, a él díganle, ¿dónde está el aposento preparado para que el Señor o el Maestro tome con nosotros la Pascua? Y entonces, pues ya estaban en el aposento alto celebrando la Pascua e instituye el símbolo de la mesa del Señor, que es el pan simboliza su cuerpo traspasado, crucificado, sacrificado por nosotros, por nuestros pecados, para que hoy tengamos salvación y vida eterna en la humanidad, los que lo aceptamos como nuestro Salvador. Y la copa de vino, de un jugo de uva, simboliza su sangre derramada. Y pues qué tremendo, dice aquí, que después dice que hubo tomado el bocado, el diablo lo posee. Qué feo. Si hay poder en Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, que el Señor Jesucristo nos cubra con su sangre y con su palabra santa que tiene poder y con su presencia que tiene poder y su nombre que sobre todo nombre que tiene poder. Si el diablo dice entró en él y entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, él ya sabía, pues, omnipotente, omnipresente, omnisciente. El diablo lo posee, hay poder en la sangre de Cristo, que nunca nos pase a nadie, ni de los que amamos algo así, que no seamos traicioneros, que no neguemos la palabra de Dios, no neguemos al Señor Jesucristo, que es el verbo, la palabra viviente de Dios, autor de la vida, autor de eterna salvación, autor y consumador de la fe. Y dice que lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pues ya sabía. Pues que nosotros nunca hagamos esos actos tan feos, tan traicioneros, y cómo, o sea, al grado que el enemigo lo poseyó. O sea, que nunca, que en el nombre del Señor Jesucristo, Jehová lo reprenda a Satanás, nunca le abramos la puerta, nunca le demos oportunidad y no nos deslicemos. Hasta ahí van. El micrófono, Muito micrófono. bem. Eu abri Lucas
Porque como já fizemos na semana passada, dou uma pequena olhada no um ou até nos todos os evangelhos. Claro que não vamos estudar todos, né? Porque, bom, só se alguém tivesse muita vontade, porque demoraríamos realmente muito, porque são muitos detalhes, mas cada quem pode fazer em casa, não é? Para mais despertar a curiosidade, né? Quem quiser ler, até perguntar alguma dúvida na próxima aula sobre algum dos outros evangelhos em específico, podemos ver. Mas sim, estava a ler como aqui Lucas menciona como Judas foi e falou com os principais sacerdotes, ou seja, ele já conhecia eles, como falamos, né? E outra coisa interessante que aqui fala Lucas é esta, não é? Quando o Senhor Jesus fala que um deles vai entregar, vai ser o traidor, todos começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E gosto como Mateus, ele, não vou abrir, mas ele fala deste versículo de uma maneira mais interessante e até fico meio triste e assim fico com dor, né? Porque este versículo Mateus menciona, e todos se entristeceram muito, ficaram muito tristes. E foi quando começaram -se a perguntar entre si quem seria, não é? Mas se ficaram tristes e todos perguntaram, sou eu, Senhor, não é? É porque de certeza eles sabiam que não eram os traidores, não é? Mas como sabiam que o Senhor Jesus tem toda a onisciência e sabia todas as coisas e tudo o que o Senhor falava se cumpria, eles até dudavam de si próprios, assim de, pronto, eu não vou trair ao Senhor, mas que tal se no futuro eu sou? E por isso ficaram assim muito tristes. Que tal se eu mesmo serei eu? E eu acho isso tão triste nesse momento, assim de aliás, até tomar uma ceia do Senhor, não é? Como fala Paulo, examinar-se cada um a si próprio, não é? Examinar-se, não é? E foi esse momento assim de, serei eu, não é? Assim todo triste, será que eu vou trair ao Senhor? E até eles perguntaram cada um ao Senhor Jesus. Mas pronto. Outra coisa interessante, e com isso já volto para João, para não ficar muito tempo em Lucas. Aqui fala quando perguntaram ao Senhor quem era o maior, mas aqui o Pedro, que falávamos dele, né? Que ainda vamos tocar esse tema depois. Mas estou aqui a dar adiantar um pouco, porque nós vamos ver isso Pero em tuvo, João. Quando diz o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Lá está mais forte, não é mais triste, ou seja, no meio de tudo isso de que eles começam a pensar e se examinar e duvidar se eles próprios, um deles, se eu próprio vou trair ao Senhor e perguntar ao Senhor Jesus de frente, não é? Depois disso já o Senhor Jesus fala, olha, mas até parece, para mim é muito interessante, não é como acontecem todas essas coisas na presença do Pai, não é? Que es que Satanás vos pidió para vos ir andar como trigo. Ou seja, mas lá está, aí vemos como Paulo escreve que o Senhor Jesus é nosso advogado, não é? Porque foi o Senhor Jesus que disse, mas eu roguei por ti ao Pai, não é? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu acho isso também muito bonito, né? O Senhor Jesus já sabia que também Pedro ia negar ele, que ele também ia cair, e mais porque lá está, Satanás entrou em Judas. Pronto, Satanás não entrou em Pedro, mas, ou talvez sim, não é? Mas pediu para se andar ele como trigo, não é? E a parte formosa daqui é como o Senhor Jesus roga por Pedro, para que a fé do Pedro não desfaleça.
E ainda fala para o Pedro, olha, mas depois de que peques e depois de que te sentas assim como porqueria e que te afastes e tudo, e depois que te arrepentas, e quando te converteres, né, confirma teus irmãos, ou seja, todos vão estar espalhados, mas tu vai lá e procura os teus irmãos. Aí o Senhor Jesus estava a adiantar o que ia acontecer com Pedro, mas acho muito bonito. Enfim, 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. ¿Por quê? Como Judas tinha a bolsa, isto já tínhamos falado antes, né? Desde o acontecimento de Simão, o leproso, Simão o leproso, que o dinheiro e que era Judas que cuidava da bolsa e que ele não queria que se gastasse muito dinheiro, que Judas queria que vendesse o unguento para ter mais dinheiro porque ele roubava da bolsa. Pronto, este detalhe outra vez, né? Pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse de alguma coisa aos pobres. Como falou aqui a irmã Rebeca, eles ainda não compreendiam, estava a acontecer tudo nos olhos dele, em frente, ao vivo, e não compreendiam. E o que sempre falamos, é fácil julgar eles, mas conosco também acontece. Por isso temos que orar muito. Não só orar a Deus, ao Pai, que nos ajude na toma de decisões, que nos mostre o futuro, que nos guie, que nos oriente. Não é só isso. Também temos que orar para que nos ajude, nos abra entendimento, e nos ajude a ouvir e a compreender a resposta que estamos a buscar dele. Porque capaz que Jesus, o Espírito Santo nos está a falar de mil maneiras e nós assim parecemos assim mesmo eh, prontos, como faltos de entendimento, surdos, cegos, ¿no es? Así como eles, ¿no? Como aquí os apóstolos. Por eso también cuando pedimos alguna respuesta a Dios, algún conselho o una decisión, también tenemos que pedir que nos abra o entendimiento y nos ayude a obedecer, ¿no? Pronto. Y tendo Judas tomado bocado, saiu logo y era ya noite. Até aqui vamos ficar. Já na próxima semana vamos ver as últimas instruções de Jesus aos discípulos. E vamos ver isso e, se Deus quiser, terminaremos o capítulo. Porque ainda falta muito. Já falamos que João é quem dedica mais capítulos a, a, a descrever como foi este período de 3 dias de Jesus, de 4, não? Se incluímos a ceia. Foram 4 dias, mas João escreve aí mais ou menos 9 capítulos, se não estou errado. Mas muito bem, é isso. Nos vemos para a semana e, Gloria a Deus pelo todo. e algo que Gloria a queria Deus. comentar, mas bom, nos vemos para a ¿Qué? semana e continuamos aqui a conversar umas coisas. Espera Sí, aqui. Hum, aleluya. Gloria a Deus. ¿Me mandas el video de la nevada, por favor? sim, sim, espera aí um bocadinho. A nevada. É que não é na grande nevada, é uma nevada pequenina.